Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Kátia Luz, do Oráculo Luz do Amor. Esse é um quadro da carta, é um vídeo para o quadro Cartas Reflexivas. Bom, eu vou começando. Para quem já conhece o vídeo, para quem já conhece o meu canal no YouTube, é Oráculo Luz do Amor, Kátia Luz. Hoje o quadro é sobre o baralho cigano. A reflexão é com o baralho cigano, naipe número 12, carta 12 dos pássaros. E eu optei por fazer o vídeo em live, né? Realizar lives sobre o quadro com a reflexão, pois assim facilita. Eu acho que é mais fácil fazer a live e deixar salvo do que gravar vídeos, tá bem? Então, quem já conhece o quadro é o quadro. E quem não conhece, passa a conhecer agora, assiste os outros vídeos para vocês poderem entender melhor como funciona a cartas reflexivas. Bom, eu vou começar. Como eu disse, a nossa carta hoje para reflexão é a número 12 do baralho cigano, os pássaros. E aí o que eu trago para refletirmos em cima do significado, em cima do que a carta dos pássaros nos traz, tem um amplo significado, mas eu quero focar no conceito, no significado da liberdade que ele nos traz, né? Sobre o ir além, o expandir e o crescimento. Então eu vou começar abrindo nossa reflexão com a questão do ir além, do crescimento e fechar com a liberdade, tá? E aí vai fazer sentido para quem acompanhar o quadro, para quem acompanhar a live, o vídeo depois. Bom, quando eu falo ir além, que a carta do pássaro nos traz, porque quando eu olho para essa carta, eu penso sempre em ir além, em expandir, em buscar transpor os limites que você já encontrou. Então você está caminhando na sua busca pessoal, material, e aí você encontra ali um limite, uma barreira. Se você se conformar e acomodar, é uma opção sua, você pode. Mas se você quer mais, você precisa ir além daquilo, você precisa buscar mais. E aí tem há alguns pré-requisitos importantes para que isso aconteça, para que você vá além. Primeiro, você precisa acreditar em você, acreditar que você pode ir além, que você pode transpor esse limite. E nesse acreditar é necessário você visualizar. Então assim, você tem que acreditar, não, eu posso, eu consigo, eu quero aquilo. Muito importante também, porque quando eu quero aquilo, quando eu sei o que eu quero, quando eu desejo aquilo, meio caminho está andado, porque há a força do desejo, a vontade, né? Eu quero aquilo, então eu vou atrás daquilo. E aí, o ir além não se vai colocar como uma barreira intransponível para você, porque aquilo vai fazer parte vai ser o objeto do seu desejo, né? É o lugar onde você quer estar, né? E aí você pode delimitar um tempo ou não. Aí você vai acreditar em você, você vai desejar aquilo, você vai acreditar em você e se visualizar ali, se visualizar lá, né? Naquele local, naquele lugar, diante daquela conquista. Bom, até aí tudo bem. Só que eu tô olhando para baixo porque eu fiz um roteiro para que eu não fuja muito, porque senão eu me empolgo demais. Só que para isso é necessário movimento. É necessário movimento. Aí você pode falar, Kátia, mas na carta do pássaro eu não vejo movimento. Bom, primeiro porque o pássaro para ir além tem que se movimentar. Para ir além você tem que se movimentar. E você tem que se movimentar além daquilo que você já fez. Então, o movimento que eu vejo na carta do pássaro e que eu trago para vocês estarem refletindo, não é o mesmo movimento da carta do cavaleiro. No meu entender, esse movimento do cavaleiro se difere do pássaro, por quê?
O movimento do cavaleiro, para mim, o cavaleiro é muito aquele da ação, do que desbrava, assim, mas ele é como, imagine uma mata agora, imagine uma mata. O cavaleiro vai rompendo a mata, abrindo os caminhos e ele se depara com as coisas ali. Então ele tem que ter uma mente muito ágil, porque ele encontrou uma questão, ele tem que resolver, ele encontrou uma barreira, ele tem que derrubar ali. O pássaro, para mim, é um movimento onde eu já me encontro em um lugar, né, X, e eu estou olhando lá porque eu quero chegar lá. Então eu já tenho um roteiro pré-definido. Eu quero chegar lá. E aí eu vou realizar um movimento sim para chegar lá. Não vai ser uma coisinha caixinha de surpresa, né? Então, para mim o movimento do pássaro se difere nesse sentido, tá? Dentro de um contexto de que eu quero ir além, então esse movimento ele é planejado até, ele é um olhar adiante. E aí esse olhar adiante traz uma outra questão muito importante. Por quê? Para conseguir olhar adiante, eu tenho que parar de olhar, eu tenho que aprender a deixar de enxergar apenas o chão onde eu estou, o limite onde eu me encontro, sabe? Então eu estou aqui. Voltou? Acho que voltou. Ai, voltou. Bom, meu vídeo pausou, a internet aqui resolveu tirar um descanso rapidinho. Continuando. E aí, me perdi agora. Bom, continuando. E aí, para alcançar isso, eu preciso aprender... Peguei o fio da meada de novo. Eu preciso aprender a enxergar além também. Então, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que me ver, ter uma visão de onde eu quero chegar, onde eu quero estar. E nessa visão, então, não é algo separado, não é algo distinto, tá? É algo que eu tenho que fazer, digamos assim, um complementa o outro e um é o outro ao mesmo tempo. Então, assim, eu quero estar em tal lugar, eu tenho que aprender a enxergar, a me enxergar em tal lugar, né? Já com tal conquista realizada. E isso é deixar de olhar apenas para o chão onde você pisa, aprender a voar já antes sequer de lançar voo, alçar voo, né? Então é muito importante. Aí, né, não é tão fácil, não é tão simples assim esse ir até lá, esse realizar o movimento de ir além. Por quê? Porque aí entra a questão do saber, entra a questão da experiência, entra a questão da vivência, porque o pássaro, para quem está chegando agora, né, cartas reflexivas, com a carta número 12, o pássaro, porque o pássaro, no meu ver, quando eu estou diante dessa carta, ele fala para mim sobre sabedoria também. Você tem que aprender a utilizar as suas experiências vividas, mesmo que não seja, e provavelmente não vai ser no mesmo sentido, mas aquela experiência que você teve, a trazê-la e aplicá-la aqui, nessa nova experiência que você está a viver, ou a utilizá-la como bússola para direcionar na hora de fazer as suas escolhas. Então, o saber no sentido de sabedoria, de pegar aquela experiência e transformar em sabedoria, utilizá-la como bússola mesmo, como orientação. E esse saber de sabedoria se divide em dois, né? Eu divido em dois. Primeiro, o meu saber adquirido com a minha experiência, não importa se eu sou uma pessoa muito experiente ou que já viveu muito ou pouco, todo mundo viveu alguma coisa, experimentou alguma coisa, experienciou alguma coisa, então tem um aprendizado daquilo. Então, primeiro, aquilo que eu vivi, que eu já posso estar usando como
bússola para me orientar, para que eu não repita os mesmos erros, então transformando aquela experiência em sabedoria, né? Em bússola para você se orientar, ou para quem não tem mesmo a noção do que fazer, como fazer, para onde ir, buscar se aconselhar com aqueles que têm conselho para passar, ou seja, pessoas que já viveram um pouco mais que nós e têm essa experiência para passar, tem um conselho para dar, uma orientação. Então eu penso que isso é fazer uso inteligente do nosso saber, seja da nossa experiência vivida na própria pele, seja de um conselho de uma amiga, de um vizinho, de uma avó, de uma mãe, de um mentor, principalmente, que vai nos aconselhar, orientar naquele caminho que estamos a escolher. Então, até aqui a gente saiu do acreditar, ir além, buscar se movimentar, que aí eu comparei com o movimento do cavaleiro, carta número 1 do baralho cigano. Estamos passando pela questão do saber, que eu dividi em dois, né? O saber que você experimenta, experiencia, e o saber do ousar, buscar ter conselhos com aqueles que já viveram mais do que nós. E aí, por que isso é muito importante? Porque para você chegar lá onde você quer, lá onde a carta do pássaro já fala para você ir além, expanda, você precisa, para o seu próprio bem, para uma experiência o máximo possível menos dolorosa, menos penosa, porque as nossas escolhas impensadas é que nos traz muitas dores, muitos sacrifícios. Então o ideal é que se faça esse caminho de forma pensada, planejada, calculada, evitando as ciladas que possam ser evitadas. Nem tudo podemos evitar na vida. Tem experiências que são necessárias que experimentamos, que vivamos para o nosso crescimento interior, né? E até profissional. Mas tem coisas que não há necessidade. Então, esse é o momento de usar o saber. E aí, eu estou olhando aqui porque eu fiz um roteiro, tá, gente? Senão eu me distraio muito, dou muita volta. E aí, nessa caminhada do estou aqui e quero chegar lá, quero alçar voo, quero ir além, é muito importante nos lembrarmos que não caminhamos sozinhos. E aí o pássaro, ele nem está sozinho no baralho cigano, né? Ele não é um pássaro, são dois. Eu não vi ainda um baralho com apenas um pássaro, pode ser que tenha, eu realmente não encontrei ainda. Não tenho tantos naipes, mas eu tenho alguns. Enfim, não caminhamos só. Não somos indivíduos, seres feitos para a solidão. E pensamos, de tanto ouvir isso, né? A gente pensa assim, já entendi essa parte. Infelizmente, na prática, não entendemos. Então, como eu vou aplicar isso na minha caminhada do ir além? Porque o fato de não caminharmos sós também não significa que vamos escancarar a torta e a direito a nossa vida e confiar em qualquer um. Bom, eu, penso assim, tenho que chegar até lá. Nessa caminhada, nesse percurso, se eu estiver só aqui, com certeza, para chegar aqui, eu encontrei pessoas pelo caminho. Eu compartilhei a minha experiência com pessoas, eu troquei vivências, eu adquiri vivências, experiências, quando eu ouvi a história do outro e o outro me ouviu. E aí, daqui onde eu estou até lá, eu vou trocar com outras pessoas. É isso. Ninguém caminha só, porque tem gente que desde o início a caminhada se faz junto, no meio do caminho cada um segue o seu lado, e tem aqueles que terminam a caminhada juntos. Tem gente que começa sozinha, no meio do caminho encontra alguém, literalmente caminham juntos, e aí pode ser relacionamento, pode ser profissão, pode ser uma questão espiritual, enfim. No espiritual penso que é difícil, porque se não tem alguém
físico encarnado, tem o mentor, então penso que é sempre junto, né? Mas a pessoa encontra alguém no meio do caminho, enfim, mesmo que não seja literal de encontrar alguém, ela vai compartilhar com pessoas que vão passar pela vida dela nesse processo. Então, quando você chegar lá, não vai chegar com a mesma bagagem que você embarcou aqui. Você vai chegar lá com uma bagagem bem maior, uma bagagem bem mais rica, uma bagagem com bem mais sabedoria, né? Experiências, porque não se aprende apenas vivenciando na própria pele. Tem aqueles que conseguem ouvir a história alheia e entender a moral da história, o recado que a vida passou para aquela pessoa. Eu não precisei vivenciar porque eu estou ouvindo e eu entendi o processo. E aí, diante de uma situação na vida, me lembrei que Joaquina viveu isso e aconteceu isso e isso. Bom, o meu caso é muito parecido com o de Joaquina nesse momento, então eu vou ir por esse caminho que me parece ser o melhor para mim. Então, é possível, sim, tá? E aí, não caminhamos sós. Então, onde eu quero chegar? Se não for uma pessoa de fato do seu lado, você tem a sua espiritualidade. Não importa a sua religião, não importa em quem ou no que você crê. Você tem a sua fé, você tem a sua crença. Então, assim, se você não está vendo uma pessoa física ao seu lado, você tem a Deus, você tem o mentor, você tem a sua prece. Então, sozinho você nunca está. E aí entra o compartilhar também, o dividir a carga, porque a caminhada não vai ser de flores o tempo todo, ela vai ter dia de chuvas. Então pensa agora no próprio pássaro, que quando sai de um ponto e vai para o outro ponto, ele tem que reconstruir a sua casa lá também. Ele pode pegar chuva no meio do caminho e ele vai ter que aguentar as pontas até chegar num lugar, numa árvore ou num lugar que ele possa se resguardar. Então, é você, somos nós. Como funciona? Eu estou aqui, preciso chegar até lá, embarquei na minha caminhada. Porém, vai ter percalços pelo caminho, terei tropeços pelo caminho. Tem horas que eu vou aplicar a minha experiência, mas vai ter momentos em que eu ainda não tenho uma experiência para aquilo, então eu vou estar adquirindo ali, naquela vivência, para lá na frente não cair de novo, não errar novamente. E assim eu vou crescendo, e assim eu vou vivendo, e assim eu vou chegando mais perto do meu objetivo, seja profissional, seja espiritual, né? Porque o ir além não tem que ser só material, ele pode ser também, e é também moral, ele é espiritual, é interno, tá? Então, devemos aprender que compartilhar, dividir a viagem, não é só dividir a viagem dividir o choro, a angústia, a felicidade com uma pessoa física, com outro alguém. Eu posso dividir com Deus, eu posso dividir para quem não crê em Deus, para quem não consegue falar diretamente, tem isso, né? Eu já passei por uma fase, anos atrás, em que eu não conseguia, enfim. Você divida com uma planta, divida com o sol, divida com a lua. Sim, é chegar e falar, tá acontecendo isso. Olha, tá pesado, mas eu me recuso a desistir porque isso vai ser bom para mim. Tem que ter consciência, e aí é uma outra questão. Temos que ter consciência se isso está sendo bom mesmo pra gente, se está sendo boas escolhas, se é uma estrada legal, né? Então não vou desistir, mas olha, tá pesado, entendeu? Tá pesado, preciso de uma orientação, eu preciso de uma folguinha assim, né, para me refortalecer, me reorganizar e bola para frente. Divida com o mentor, para quem acredita, divida com o anjo de guarda, divida. O importante é crermos
que não estamos só, que não fazemos essa caminhada sozinhos, seja material, seja espiritual, porque o crescimento, a moral espiritual, sim, mas também no meio material, a experiência, a vivência material nos enriquece muito como pessoa. E não estou falando nem do resultado financeiro, estou falando do resultado interno, para minha evolução como ser humano, como pessoa, tá? E aí entra a questão da liberdade, que eu disse que eu ia abrir com ir além e fechar com liberdade. Na verdade, eu vou fechar com responsabilidade, mas tá tudo ligado, né? Não há liberdade sem responsabilidades. A liberdade. E aí, nesse processo todo do ir além, do pássaro, do expandir-se, do movimento, do visualizar onde você quer estar, do acreditar, né? Tem a liberdade se envolvendo isso tudo. Ou seja, ela está desde o início da minha fala, só não foi colocada de forma explícita. Eu trouxe essa placa para a gente dar sequência. Eu tenho essa placa, tá ao contrário aí para vocês, mas está escrito: a liberdade constitui sem fazer escolhas. Por ser livre, eu escolho. É o que está escrito nessa placa. Essa frase, ela não é uma frase totalmente minha, ela é uma frase a partir de uma reflexão que eu comecei a fazer. Isso aqui é um símbolo africano, que eu esqueci o nome, tem muitos anos essa placa já. E aí me veio essa frase de uma reflexão de uma filósofa que eu estava lendo alguns anos atrás, e aí ela falava sobre liberdade. E aí eu pensei nisso e eu quis uma placa e ela fica na minha sala. Por quê? A liberdade sempre foi uma questão muito importante para mim, é um tema muito importante para mim. E trazendo isso para a nossa reflexão, a nossa carta reflexiva do pássaro, dentro de tudo que eu já falei, bom, eu vou dividir essa frase em duas, tá? E aí o tempo todo contextualizando com tudo que já foi falado. A liberdade constitui sem fazer escolhas. Ora, se a liberdade constitui sem fazer escolhas, o tempo todo que eu estou buscando ir além, eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo acreditar em mim, em minha capacidade, em visualizar onde eu quero chegar. Eu estou escolhendo fazer uso da experiência que já trago, ou buscar uma pessoa que tenha uma vivência a compartilhar comigo, para que eu não caia em toda e qualquer cilada pelo caminho. Eu escolho quando eu busco acreditar que eu não estou só. Quando eu me permito e permito ao outro trocar a experiência comigo nesse processo, durante esse processo que eu estou me movimentando na busca daquilo que eu quero mais além, do transpor limites, do sair da repetição, da rotina, da repetição de erros, desculpa. Só um pouco. Sair da repetição de erros ou da repetição de passos, né? Porque se eu quero chegar lá, estou errando, ou seja, não estou conseguindo sair do lugar, eu preciso então realizar outros movimentos, ou seja, eu escolho realizar outros movimentos para que o que eu quero ocorra. Ou eu continuo repetindo os mesmos passos, não tem problema. A liberdade constitui sem fazer escolhas, né? Então, se você é livre, você escolhe. E aí vem a segunda parte da nossa frase. Por ser livre, eu escolho. Bom, eu sou livre, né? Pelo menos a gente, né, vive num país que se diz livre. Então, assim, eu sou livre, você é livre, eu quero algo. Então, eu vou me colocar agora, né? Vou mergulhar no cenário de vez, no contexto. Eu, Kátia Luz, quero chegar em determinado lugar. E aí, ao escolher isso, ao decidir isso, eu estou fazendo isso
com o meu livre-arbítrio. Eu quero aquilo, estou desejando aquilo, eu estou vibrando para o universo. Olha, eu quero alcançar aquele lugar, eu quero conquistar aquilo, eu quero estar lá. Então, eu estou decidindo isso. Eu estou plantando cada passo que eu dou, cada experiência que eu vivencio, mas eu continuo focada no que eu quero. Cada movimento que eu faço do ir além, do transpor barreiras, limites, é no sentido de alcançar o meu objetivo. Então, eu estou plantando o tempo todo sementes, concorda? Bom, aí é uma coisa, um pensamento que todo mundo sabe, né? Se eu planto sementes, eu colho o resultado dessa semente. Agora, o que eu vou plantar é o que entra na nossa frase. Por ser livre, eu escolho. Então, por ser livre, eu planto, né? Porque quando eu escolho, a cada escolha que eu faço é uma sementinha que eu planto. Cada ação que eu realizo, cada ação é uma escolha. Desde as coisas que passam despercebidas, que é a rotina do dia a dia, a grandes decisões que mudam a nossa vida, ou mudam a nossa semana, ou nos traz uma bomba, ou nos traz uma felicidade. Tudo é uma escolha. Então, assim, estou plantando. Uma hora eu vou ter que colher. A minha colheita vai ser de acordo com a minha escolha. E tudo isso, gente, na carta do pássaro. Então, assim, é maravilhoso, porque cada carta do baralho cigano a gente pode mergulhar e ficar eternamente analisando e filosofando e refletindo. E aí, continuando, né? E aí, se eu planto, eu tenho que colher. E a minha colheita vai ser de acordo com aquilo que eu plantei. Então, assim, não tem como lá na frente, quando eu tiver que colher, se a estrada que eu escolhi percorrer é torta, se as experiências que eu resolvi vivenciar são pesadas, né? Para não falar erradas, eu não gosto da palavra errada. Enfim, cada um com aquilo que considera que é certo para si, mas digamos assim, pesadas, porque lá na hora da colheita eu vejo que foi pesado, né? Eu vou sentir o peso daquilo que eu plantei. Se na hora de trocar vivências eu optei por não agir dentro do que eu considero moral, digno, correto com o outro, e aí na hora de colher me vem dores, a colheita é dolorosa, a colheita é árdua, né? Machuca, não há argumentos que eu possa levantar para justificar o ato de estar colhendo aquilo, ou para lamentar aquela colheita. Eu tenho que colher aquilo, ver o que eu faço com aquela dor, transformar, transmutar, porque tudo é experiência, tudo é vivência, aprender a lição, assimilar, e aí começar um novo movimento. E aí esse movimento vai ser de outro movimento, outra direção, uma outra situação. Então, assim, o que quer dizer isso tudo, então? Que ir além é possível, que para ir além você tem que acreditar, visualizar, aprender a agir de acordo com aquilo que você já sabe, ou buscar essa experiência necessária, esse preparo necessário, visualizar, planejar, identificar onde você quer estar. Tudo isso é muito legal, mas saber o que você está chamando para sua vida, saber o que você está escolhendo, definindo como eu quero, eu desejo, né? Intencionando para a tua vida, saber o que você vai plantar durante essa caminhada é muito importante, durante esse voo, né? Já que estamos falando de pássaros. E entender que cada um é responsável por aquilo que planta. Cada um é responsável pelo próprio caminho. Cada um, de forma individual, por mais que encontre pessoas pela caminhada, é responsável pela sua trajetória e é responsável por tudo que planta durante essa trajetória. E aí a colheita é obrigatória, tá? Então, assim, responsabilidade. Só que não é responsabilizar-se pelo outro, é responsabilizar-se por você. É responsabilizar-se
pelos seus atos. Ou seja, eu sou responsável por mim conscientemente, tenho consciência disso, tendo consciência disso, tanto para crescer, evoluir, curtir, aproveitar daquilo que é bom, daquilo que vai vir de resultado bom, pelas coisas que eu fiz que são boas, tanto quando a colheita não for tão boa, porque a semente não foi legal, as escolhas não foram as melhores, as opções não foram as ideais e por aí vai. Então, responsabilidade. Então, para concluir e fechar essa carta reflexiva, eu penso que a palavra da reflexão, né, a frase é: a liberdade constitui-se em fazer escolhas. Por ser livre, eu escolho, e reticências, que aí cada um escolhe aquilo que está de acordo com as suas convicções. Agora, a palavra é responsabilidade. Responsabilidade em suas escolhas, responsabilidade com o além que você quer ir, ao transpor limites, ao transpor barreiras, ao ir atrás daquilo que você quer, mas sempre com consciência. Ter consciência do que se quer é muito importante. E não é fácil a gente ler, acha chato, repetitivo. Ai, mas de novo essa balela. Não é balela, porque na hora de vivenciar rola um apagão geral e a gente esquece de tudo isso e se lembra depois que pisou na caquinha, a gente não experienciei, não apliquei a experiência já adquirida, escolhi errado, enfim, e bola para frente, né? Porque não tem como voltar atrás, só fazer diferente à frente. Bom, a mensagem é essa, a reflexão é essa, ficou um pouco mais longo, porque eu penso que é uma carta bem profunda. Quando me veio esse entendimento, quando eu estava hoje trabalhando com o baralho, ela veio assim, profunda, e eu falei, vou fazer um vídeo um pouco mais extenso mesmo. O vídeo não vai falar com todo mundo, mas com quem ele falar, já me sinto eternamente grata, porque eu gosto muito de fazer esses vídeos e eu sei que, assim como eu assisto alguns vídeos de algumas pessoas que eu gosto muito também, não só de baralho cigano, de outros baralhos, não só de baralho, fora da cartomancia, mas eu sei que algumas pessoas se encontram nessas palavras, né? Então, que Santa Sara Kali abençoe a todos nós, que sejamos pássaros sim, que sejamos leves, que tenhamos responsabilidade, sabedoria, né? Que a fé, o acreditar em nossa capacidade, até na nossa capacidade de fazer boas escolhas, viu? Porque a gente também tem a mania de ter um olhar muito pessimista sobre nós. Então é muito importante um olhar positivo, se ver bem, se querer bem, né? Para alçar esse voo de forma segura e fazer essa trajetória de forma leve, né? Então, que os pássaros, a leveza dos pássaros, a fé, a crença, o compartilhar dos pássaros, a sabedoria, faça parte de nossas vidas e de nossos caminhos. O Pichang Santa Sara Kali abençoe a todos nós e até o próximo vídeo.